deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Declare isso com fé nessa noite. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre em meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Creia nisso, haverá um fim. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Escute isso nessa noite. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Cante isso com fé. Posso ver a luz que está vindo ao coração que
espera e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei. O Senhor nunca me deixou. Você precisa crer nisso. O Senhor nunca te deixou. E jamais nos desampara, jamais nos abandona. O amor dele está sobre você, foi derramado sobre tua vida. Embora às vezes você pense que está tão distante desse amor, embora de repente você pense, ninguém me ama, Deus me abandonou, Deus está distante de mim, Ele está perto de você. E de repente, se você se sente assim nessa noite, você precisa pedir para que Ele te encha dessa convicção que Ele te ama. De repente você está vazio, se sentindo vazio. Te deixou. O Senhor nunca nos abandonou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não. O Senhor nunca me deixou. Seja sincero com Ele nessa noite. Vazio estou, Senhor, carente do Teu amor. Tudo que já provei de Ti só me fez depender de Ti. Com cordas de amor Você me amarrou e me prendeu a Ti. Minha alma está pegada a Ti, Senhor. Abraça-me, eu te abraçarei. Beija-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com Teu amor completamente.
satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Vazio estou, Senhor, carente do teu amor. Tudo que já provei de ti só me fez depender de ti. Com cordas de amor você me amarrou e me prendeu a ti. Minha alma está pegada a ti, Jesus. Abraça-me, eu te abraçarei. Beija-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com teu amor completamente. Satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Enquanto você vai pedindo isso através dessa canção, sinta o teu amado, sinta o amado Espírito Santo te envolver e te abraçar nessa noite. Abraça-me, eu te abraçarei. Beija-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com teu amor completamente. Satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Mais uma vez. Abraça-me, eu te abraçarei. Beija-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com teu. Em nome do Senhor, a tua igreja te pede nessa noite. Satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Você pode dizer ao Senhor aquilo que está no teu coração nesse momento? Expresse a Ele. Isso é adoração. Não apenas uma canção. Precisamos da tua presença. Sem ti não podemos ficar. Nosso amigo Santo Espírito,
amigo, Santo Espírito. Esperamos pelo seu seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Gente, mais uma vez, amado Espírito, nos toca mais uma vez.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher Esse lugar é o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pediu, Ele está aqui. Tua presença, tua presença, eu quero me apaixonar outra vez. Eu
desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me Desesperar Eu quero perder o sono. mando de amor por ti. Pai, nós queremos estar sempre queimando de amor por ti. Não nos deixa, não permite, Senhor, que nos tornemos independentes. Nós queremos depender do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de
de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 Jesus, com os teus braços de amor. Do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Diga para ele: eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Amor por ti, queimando de amor por ti. Você que nesse momento também quiser adorar a Deus com sua oferta ou o seu dízimo, você pode pegar na sua mão nesse momento. Nós vamos estar orando. Pai, nós te adoramos, a beleza da tua santidade. O Senhor é eterno, o Senhor é soberano.
Não há sombra de variação, não há mudança em Ti, Senhor. O Senhor é bom, a Tua misericórdia é de geração em geração, a Tua fidelidade é para sempre. E nós estamos a Te adorar nessa noite, porque só o Senhor é o Deus verdadeiro, o único Deus que vive, que é eterno. Nós também Te adoramos, Senhor, com aquilo que somos e com aquilo que temos, porque entendemos que tudo vem do Senhor, que tudo provém de Ti, que o Senhor é o nosso provedor, aquele que cuida de nós, Jeová Jiré, que o Senhor é aquele que tem nos curado, tem nos sarado, o Senhor é Jeová Rafá. O Senhor também é a nossa bandeira e é a Ti que nós adoramos. Levantamos nossas mãos nessa noite, levantamos a nossa voz e com a nossa alma, Senhor, com o nosso íntimo, nós Te adoramos. Olha para aqueles, Deus, que têm entendido isso e que têm Te adorado de coração, em espírito e em verdade nessa noite. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pastor Jânio. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Amém. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 16 e depois nós vamos estar meditando um pouquinho. Diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os discípulos aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Versículo 13: Vós sois o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, versículo 16, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Queridos, quando nós lemos essas bem-aventuranças, algo que é importante que nós precisamos entender e compreender, que aqui nas bem-aventuranças existe um padrão, existe um modo, existe um protótipo, que é exatamente o padrão de Deus, o padrão de Deus, o modo de Deus, o protótipo de Deus. Existe, aqui uma instrução para nós como cristãos, é uma instrução que serve como padrão de nós como cristãos. Quando nós lemos isso, dá até um arrepio, num certo momento, porque eles falam, aqui fala de pobres de espírito, fala daqueles que choram, fala dos humildes, os que têm fome e sede de justiça, fala dos misericordiosos, dos limpos, pacificadores, fala daqueles que sofrem perseguições, por causa da justiça, os que foram insultados, perseguidos, alvos de mentira, vítimas de todo mal por causa de Cristo. Esses que vivem esse padrão, o padrão do reino de Deus, e é isso que é importante nós entender, esse padrão que nós vamos meditar um pouquinho nele, como é que funciona, como é que ele se encaixa na nossa vida. Mas quem consegue viver esse padrão de Deus, expresso nessas bem-aventuranças, eles com certeza vão conseguir, ou vão alcançar prosperidade espiritual, vão amadurecer espiritualmente, vão crescer espiritualmente, com certeza, porque aqui fala de bem-aventuranças, e quando fala de bem-aventurado, quer dizer alguém que é feliz, mais do que feliz, é mais do que feliz, é muito mais do que feliz, bem-aventurado. Então, quando nós conseguimos alcançar esse padrão de Deus, esse padrão que está expresso aqui nas bem-aventuranças, nós também conseguimos transbordar em prazer e alegria na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós queremos ser alegres, quando nós queremos verdadeiramente alcançar essa alegria, esse prazer, é muito fácil, como nós lemos lá em Josué. Nós meditamos na palavra dia e noite, nós guardamos essa palavra no nosso coração, nós agimos em conformidade com essa palavra. Ali nós vamos ser prósperos, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser bem-aventurados. Eu não sei se a Márcia está aí, a Assunta está aí, eu estou vendo aí, mas eu estive ali no quarto, com a mãe da Márcia, mãe da Assunta, e no meio da semana, ela tem 91 anos, Assunta, 91 anos, a irmã Elza, a dona Elza, e ela estava ali, com aquela situação, ela estava passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, e a Márcia fez uma pergunta para mim, e eu ali meditando, eu conversei e até falei para ela uma coisa, que às vezes, amados, a gente passa por muitas dificuldades. Quem não passa por dificuldades? Quando nós recebemos a Cristo, que nem a Sara falou, nós não podemos romantizar o Evangelho. As nossas dificuldades, os nossos desafios continuam exatamente os mesmos. A gente já falou várias vezes isso.
Mas o que muda é o nosso interior, o que muda é a maneira como eu enxergo o desafio, o problema, até mesmo a enfermidade. Como eu enxergo isso? E como da maneira como eu enxergo, e a maneira como eu sinto no meu interior em relação a isso. E a Márcia fez uma pergunta, e vendo a irmã Elza que se converteu, né, recebeu a Cristo, estava ali passando, está passando, né? Em nome de Jesus, já está sendo tocado pelo Senhor, curado, e logo vai levantar daquele leito, né? Mas está passando um momento ali de certo sofrimento, principalmente quando a gente olha de fora, né? A gente vê uma pessoa, um leito de enfermidade, muitas vezes a gente, que difícil isso. E algo que Deus ministrou comigo ali, falando com a Márcia, porque não é diferente o fato de você estar doente, passando por um momento difícil, não é diferente quando nós passamos os nossos desafios no nosso dia a dia. E quando nós estamos, seja num leito de enfermidade, seja num grande desafio que nós temos, né, no nosso dia, nós temos algo do nosso interior, o cristão tem algo poderoso, que é a paz de Cristo, que é a presença do Espírito Santo. E isso faz a diferença. Como faz a diferença mesmo ali, no momento de enfermidade, às vezes pode estar gemendo, mas é cristão, é filha de Deus. E como filha de Deus, por mais difícil, pode estar até gemendo ali, mas ali dentro do seu interior, com certeza existe algo que se chama Espírito Santo, e esse Espírito Santo traz uma paz, traz um consolo, porque Ele é consolador. Então mesmo momentos difíceis, como eu creio na nossa irmã, a dona Elza, sabe, por mais difícil que seja sendo aquele momento que ela está passando, sabe, ela tem com certeza dentro do seu interior uma esperança, uma alegria, uma paz, um sossego que só o Espírito Santo pode dar. Esse é um dos benefícios daquele que é cristão, aquele que verdadeiramente segue a Cristo. Eu creio nisso, porque não é diferente do nosso dia a dia. Quantos desafios a gente enfrenta, quantos gemidos a gente passa na nossa caminhada. Mas quando Cristo está conosco, sabe, tudo é mais fácil, porque é alguém que está conosco todos os dias, mas que nos traz a paz, nos traz a esperança e nos traz a alegria gerada pela presença dEle na nossa vida. Isso faz diferença, amado, isso faz diferença. Aqui, quando ele fala em vários quesitos que num primeiro momento parece algo assim que chega a ser deprimente. Pobre de espírito, chora, tem fome e sede, sofre perseguição, é insultado, é vítima de todo mal. Cara, quem quer isso para a sua vida? Alguém quer isso? Se eu pedir para você levantar a mão, eu te garanto que você não quer isso não. Mas aqui há uma falta de entendimento, muitas vezes, porque aqui ele está falando algo que verdadeiramente, né, nos leva a uma condição de felicidade e de crescimento e prosperidade espiritual. E muitos acham que essa alegria e isso tudo vai se acontecer somente lá no céu, serão somente lá no céu, que nós não... Acredito que nós não seremos abençoados aqui na terra, mas sim seremos abençoados no céu. Eu estou sofrendo, mas lá no céu não vai haver sofrimento, e não vai haver mesmo. Mas por que Jesus fala dos bem-aventurados? Se nós seremos felizes, se nós sentirmos fome e sede da justiça, e olha, eu vou dizer, fome e sede de justiça, no momento que nós estamos passando no Brasil, é dolorido. Eu acho que quem foi que me passou? Acho que foi o pastor Wilson, que me passou um vídeo de um deputado, né, falando sobre uma crônica
né, que ele leu lá no Senado, ou na Câmara dos Deputados, acho que foi na Câmara dos Deputados, falando sobre algumas condições, algumas situações que estavam vivendo o país, e falando sobre as atitudes de uma pessoa, de um político. E quando ele falava da atitude desse político, esse cristão dizia: Senhor, entra com a tua justiça, Senhor, vem com a tua justiça, Senhor, vem com a tua justiça, Senhor, cadê a tua justiça? E as pessoas, esse político fazendo, parece que não vinha justiça. De repente alguma coisa aconteceu e a justiça começou a vir sobre essa pessoa. E nós cremos na justiça, mas é algo que é sofrido. Senhor, vem a tua justiça. Senhor, não aceito isso, eu não creio que isso possa permanecer assim, vem com a tua justiça. E isso muitas vezes, sabe, traz aflição ao nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos bem-aventurados. Jesus diz que nós seremos felizes. Podemos observar, e por isso que eu li todo o texto, eu não li só as bem-aventuranças, mas eu li até o versículo 16, porque nós não podemos tirar, ou simplesmente pegar um texto fora do contexto. Então o contexto nos remete lá para o versículo 16. Mas antes de chegar no 16, no versículo 13, além de daquela lista das bem-aventuranças, ele chega no 13 e diz: vós sois o sal da terra. Vós sois, no 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. No 16 ele diz: assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam o quê? Vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, o que vai iluminar, o que vai fazer a diferença, ele está dizendo assim: você vai ser sal, você vai ser luz, mas essa luz, esse sal vão resplandecer quando as obras do Senhor Jesus forem manifestas na nossa vida. Isso é ser luz. Não é ser luz por luz. Não é assim: eu recebi Jesus, eu sou luz. Não necessariamente. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim: você pode deixar e deve resplandecer a tua luz, né? Diante de quem? Dos homens. Para quê? Para que eles vejam as tuas boas obras. Nós devemos ser sal. É uma ordem, nós devemos ser luz, e a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. Então Jesus está ensinando que se vivermos como servos, com coração humilde e reto, seremos ricamente abençoados. As bem-aventuranças é para alguém que quer ser abençoado. Jesus disse em capítulo 12, versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem é o irmão de Cristo? É aquele que fizer ou faz a vontade do meu Pai. No Efésios 6,6 ele diz assim, a palavra: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então o padrão do reino, diga o padrão do reino, diga mais alto aí para gravar: o padrão do reino de Deus é uma atitude de submissão e obediência a Deus. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é submissão e obediência. Então Jesus quer nos abençoar de uma maneira tal que os descrentes, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo, possam ser atraídos para Jesus. Você entendeu essa? Você foi chamado para manifestar a luz de Cristo, mas manifestar as boas obras de Cristo. Quando nós entendemos isso e começamos a viver isso, né, nós podemos ser verdadeiramente instrumentos de Deus e levar muitas pessoas à salvação.
Então as bem-aventuranças nos remetem para uma felicidade, olha que joia, nos remete para uma felicidade que excede, diga excede, diz, vai além das circunstâncias, amém? Eu não vivo pelas circunstâncias. Como cristão, eu não posso ficar preso às circunstâncias. Eu posso passar o que eu passar, dificuldade que eu tiver, mas a bem-aventurança me leva para uma felicidade, ou seja, ser muito feliz, que vai além das circunstâncias. E mais do que isso, ele me leva para um profundo sentimento de paz e de alegria, desfrutado por todos aqueles que foram abençoados com a salvação de Cristo e seu reino, mesmo em meio às aflições cotidianas. Mesmo em meio às aflições cotidianas, eu tenho paz, eu tenho alegria. Amém? Bem-aventurado aquele que é perseguido. Bem-aventurado aquele que é injuriado. Bem-aventurado aquele que falarem mal de você. Muito feliz, mas que possam realmente falar mal de você, mas por causa de Cristo, não pelo mau testemunho, não por ser uma pessoa, né, que reflete uma carnalidade, egoísta, avarento, né, maldizente, e assim vai. Aí você vai ser, tem muita gente que às vezes faz as coisas erradas, e aí são perseguidas, e aí entra nas bem-aventuranças. Pois é, mas eu sou muito feliz. Muito feliz não, querido, tem que mudar a tua obra. A nossa obra tem que glorificar o Pai, e não espantar as pessoas do Pai. A nossa boa obra é aquilo que Cristo faz em nós, e através de nós, sim, nós vamos brilhar, Cristo vai brilhar em nós, e aí sim nós vamos fazer algo diferente. Essa é a igreja do Senhor, sabe? Uma igreja que resplandece a glória do Pai, resplandece a luz de Cristo, que anda como Cristo andou, amém? Por isso, amados, Jesus Cristo que viveu essa plenitude de vida espiritual na terra, porque ele viveu a plenitude espiritual. Se ele viveu, nós podemos viver. Ele deixou como um referencial para nós podermos viver a plenitude, né, da vida espiritual aqui na terra. Como é que nós vivemos isso? Como é que nós alcançamos essa plenitude? Através da pessoa do Espírito Santo, amém? A pessoa do Espírito Santo habitando no ser humano, na alma, né, no seu espírito, ali nós conseguimos verdadeiramente ter uma nova vida, termos uma nova mentalidade, e assim sermos cidadãos do reino de Deus, dirigidos por Deus. Diga assim: é o Espírito Santo. Diga de novo que eu não ouvi direito aí. É o Espírito Santo que nos capacita a viver o padrão do reino dos céus. Se Jesus viveu a plenitude, nós conseguiremos viver. O Espírito Santo está conosco exatamente para nós conseguirmos alcançar essa plenitude. Mas consciente, isso aqui só foi a introdução, amados, tá? Fiquem tranquilos que temos aí, não são 5:06, então estamos um horário bem tranquilo, né? Amém. Queridos, conscientes disso, eu gostaria de dar uma passada nessas bem-aventuranças. Primeira coisa, primeiro detalhe aqui, né? Ele diz, conscientes, que nós precisamos estar conscientes da nossa pobreza moral e ética. Nós precisamos entender da nossa necessidade que nós temos de outrem, a necessidade que nós temos de uma vida espiritual. Por isso que ele fala em pobres de espírito. E lá em Isaías 57:15, Isaías diz algo realmente poderoso.
Ele diz assim: habito no alto e santo lugar. Deus habita no alto e santo lugar. Mas, existe o mas. Ele diz assim: habito também com o contrito, ou seja, o arrependido. Então eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Espírito, ele age através de um coração contrito, um coração arrependido. Se não há um arrependimento, se não há um abatimento desse coração, não há uma ação do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui: pobres de espírito. Na época da questão judaica, quando Jesus fala, deu uma pauladinha nos judeus ali, principalmente nos fariseus. Naquela época, os judeus, eles observavam o que chamava de alachá, uma série de tradições judaicas, transmitida dos pais de geração em geração. E o fato de eles observar essas tradições, eles achavam que eles estavam ricos. Eles diziam assim, eles eram mais ricos que os outros. Ou seja, vem ali o orgulho. Às vezes a gente, por causa de uma palavra, eu sigo alguma palavra, algumas tradições, transmitidas, e ali a pessoa achou que era mais poderosa. Por isso que Jesus fala sobre os pobres de espírito. Quem cumpria toda a lei com exatidão era rico do Altíssimo. E isso tornava os escribas e fariseus orgulhosos, arrogantes e presunçosos. Aí nós podemos chamar isso de religiosos de hoje. Pessoas que às vezes têm a lei, têm a palavra e vivem de uma forma tal que se acham tão poderosos que eles deixam de ser pobres de espírito. Eles acham que já são autossuficientes, independentes. É o que estava acontecendo. Então, pobre de espírito significa aquele que ama a Deus, conhece as suas limitações e fraquezas, aquele que reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã, que depende da graça. Você depende da graça? Paulo diz, sou o que sou pela graça, favor imerecido de Deus. Ele tem a plena consciência, apesar de fazer tudo o que fazia, de ser tremendamente usado por Deus, ele tinha plena consciência que ele fazia tudo pela graça. Primeiro ponto que nós precisamos entender, para que a obra seja manifesta em nós, que a luz de Cristo brilhe, é que nós dependemos de outro. Nós dependemos do Senhor. É pela graça que nós andamos. E é isso que o Espírito Santo, e isso que Jesus está dizendo aos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você depende de Deus? Você verdadeiramente depende de Deus? Queridos, eu estou falando para você, mas estou falando para mim aqui, A gente fala individualmente, Não tem como falar aqui, ali para você sem falar para mim. Eu vou dizer uma coisa: nós andamos muitas vezes independentes de Deus. Quando você vai fazer algo, seja o que for, você pede para Deus uma orientação. Quando você vai trocar de emprego, qualquer coisa que você vai fazer vai mudar de casa, você vai lá na intimidade com o Senhor e pergunta: Senhor, é da tua vontade que seja feito isso, aquilo? É dessa maneira que eu preciso fazer? Ou será que a gente faz simplesmente? O pobre de espírito ama a Deus, conhece suas limitações e fraquezas. Você conhece as suas limitações e fraquezas? Reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã? Segundo quesito,
conscientes da nossa condição pecaminosa pessoal e que lamentam essa condição. Quando Mateus 5,4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, aqui entra uma coisa interessante. Não é chorar por chorar. Nós podemos aqui estar num louvor e chorar. Nós podemos chorar por vários motivos, maneiras, sei lá. Quando Jesus está falando aqui, é chorar pelo meu pecado. Consciente da tua fraqueza, da tua natureza pecaminosa, você coloca o teu rosto em terra e começa a orar e dizer para o Senhor: Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador. Eu sou orgulhoso, eu sou independente, eu falo mal aqui, eu fofoco lá, eu julgo, aponto o dedo, eu minto, eu não sei o que mais que a gente pode fazer. Bem-aventurado aqueles que choram, porque esses serão consolados. Quando eu choro do meu pecado, do meu erro, das minhas falhas, eu serei consolado. É isso que ele está dizendo. Quando eu tenho plena consciência da minha natureza. Paulo dizia, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Desse corpo, quer dizer, essa carnalidade que nós andamos. Esse corpo de morte que continua conosco até a volta do Senhor Jesus, ou até nós irmos a Ele. Nós temos que chorar. Chorar pelo meu pecado, pelo teu pecado. Olhar para nós mesmos, com os holofotes do Espírito Santo, com os holofotes da palavra de Deus, e olhar o quanto eu sou pecaminoso e sou falho. Eu tive uma experiência esses dias atrás, lá no gabinete, orando, e aí o Senhor me levou exatamente a refletir, aqui numa passagem do sermão, e eu estava assim um pouco desanimado. Eu até compartilhei com os supervisores sobre isso, e o Espírito Santo me levou a ler a palavra. E aí quando eu cheguei num determinado momento, ele diz assim, lá em Mateus 5:22 até, ele diz assim: eu porém vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou injuriar ele, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Quando eu li isso aqui, eu vi que eu estava pecando. Eu estava irando contra o meu irmão. E aí no versículo 25, ele diz assim: entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. É isso que estava acontecendo. Eu estava sentindo algo, uma pressão sobre a minha vida por causa de uma ira. E aqui diz que ele entra em acordo com o teu adversário. O adversário é o diabo, é os demônios. Não é para você fazer acordo com ele não, tá? É resolver isso rapidamente. Mas rapidamente eu comecei a orar e já quebrei isso. Querido, o céu se abriu na hora. Aí veio o consolo, aí o Espírito Santo veio, a presença de Deus veio, e às vezes a gente acha, pastor, mas tu pastor, irado com o irmão, tu pastor, fala, eu sou humano como nem você, acho que eu não fico nervoso, acho que eu não fico irado. Às vezes a gente não é perfeito, se tivesse perfeito já estava no céu, né? Eu creio. Mas a gente tem sentimentos, a gente tem carne e osso ainda, procuramos viver no Espírito, mas muitas vezes a gente falha. Mas glória a Deus pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, quando a gente vai com humildade, com sinceridade, Deus fala conosco, falou comigo. Eu tomei uma postura, eu disse, não, para com esse negócio.
ser entregue ao carcereiro e me jogar numa cadeia. E quantas pessoas às vezes estão amarradas, presas em cadeias, porque estão iradas com o irmão, porque falaram mal do irmão, chamaram o irmão de idiota. Pode ter sido lá no secreto, pode ter sido apenas com um irmãozinho aqui, mas falou, e o diabo pegou. E o diabo pegou, e às vezes está preso, tem pressão, desânimo, opressão, sei lá o que mais. Mas aqui diz que se não, né, ele diz, entra em acordo, ou seja, resolve isso logo, antes que ele leve para o juiz. Na hora exata, Deus ministrou, vamos fazer uma oração aqui, vamos quebrar esse negócio, para ser livre. Queridos, nós precisamos olhar para a nossa condição. É isso que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram por causa do seu pecado. Quando nós olharmos para nós, aí nós vamos chorar, nós vamos ver a nossa condição, e aí nós vamos ser consolados. Que mais? Conscientes também que não podemos ser virtuosos aos próprios olhos. Defender a justiça com paciência e sem amargura. Vou dizer assim de novo: defender a justiça, né, com paciência e sem amargura, entregando todas as lutas e desafios ao Senhor, humildes. Esse caráter cristão moldado pelo Espírito Santo nos capacita a perseverar na fé em Cristo, ainda que em meio às injustiças, as ofensas, a falta de reconhecimento desse mundo. Aqueles que aceitam perder algumas coisas nessa terra e nesse tempo, mantendo uma fé serena no Senhor, herdarão a terra. Está lá em Apocalipse capítulo 5, do 9 ao 14, depois você lê em casa. Então esses que aceitam isso, com humildade, colocando tudo na presença de Deus, sem buscar, sem buscar a própria justiça, mas buscando a justiça de Deus, com muita humildade, esses herdarão a terra. Outro ponto: termos um desejo intenso da justiça de Deus imputada por Cristo, né? Quando ele diz, aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados esses. Buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua é a justiça de Deus. Ou seja, eu buscar o reino e buscar ser justo como Deus é justo. Ser parecido com Cristo. Não é buscar a minha justiça, mas buscar a justiça de Deus. Implantar a justiça de Deus. Isso aqui dá para abrir mais, né, Ederson? Buscar a justiça de Deus, entra aí na questão das obras, entra aí de fazer as boas obras, entra na Missio Dei, missão de Deus, entra na missão integral de Deus, né, que esse é um dos versículos básicos para isso. Mas quando nós entendemos isso, né, um desejo intenso de buscar a justiça de Deus, nós somos bem-aventurados. Amém? Não sei se você está entendendo. Você está entendendo? O que eu estou falando é o padrão de Deus. O que eu estou falando aqui para nós entender é entender o padrão de Deus, aquilo que Jesus espera de nós, como atitude de obediência. Se quisermos alcançar a misericórdia de Deus, precisamos ser o quê? Diga: misericordioso. Diga de novo: misericordioso. Quer dizer, eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho misericórdia daqueles que têm misericórdia, tá? Misericórdia, querido, é não receber aquilo que merecemos. Ter misericórdia é não retribuir a alguém aquilo que ela merece. Você entendeu? Deus tem misericórdia de mim. Eu não recebo aquilo que eu deveria merecer, pela minha natureza pecaminosa.
mas pela misericórdia que se renova todos os dias, né? A misericórdia me alcança, e eu não recebo aquilo que eu deveria merecer. Quando é que eu sou misericordioso? Da mesma forma, né? O Fábio pisou na bola comigo, a minha vontade é de pisar com ele também, só que eu vou ser misericordioso. Eu não vou retribuir aquilo que ele merece aos meus olhos, né? Mas muito pelo contrário, eu vou ter misericórdia. Isso é padrão de Deus, amado. Quantas vezes a gente quer pegar e dar né? Fazer justiça própria, fazer as coisas conforme a nossa vontade, o nosso querer. A minha vontade é essa, mas a vontade de Deus qual é? Qual é o desejo de Deus nessa situação? Eu vou ao padrão de Deus. Mateus 5:38 a 42, falando especificamente sobre vingança. Se você quiser abrir até, abra comigo. Isso aqui é muito forte, amado, muito forte. Isso é padrão de Deus, é vontade de Deus. Isso é obra manifesta, né, que se manifesta como luz. Aqui eu estou sendo luz. Tá? Mateus 5:38 do 5:38 ao 42. Jesus afirmou assim, em relação à vingança. O 38: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós vivemos isso hoje? Não, né? Isso aqui era no Antigo Testamento. Nós somos no Novo, Nova Aliança. E aí Jesus começa a explicar e diz, no versículo 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Coisa linda isso, né? Alguém te dá um tapa, você vira a face. Querido, isso não é literal, tá? Isso não é literal. Qual é a ideia aqui que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, se alguém fizer algo para ti, te ofendeu, te der algum tapa, né? De alguma forma te agredir, dar a outra face significa você ter uma atitude de poder resolver a situação. É você ir à pessoa, ou ir enfrentar a situação de forma em que você está dizendo para as outras pessoas, eu quero resolver isso aqui, não vai ficar assim não, eu quero contigo resolver. É isso que ele quer dizer da outra face. Você está dizendo assim para a pessoa, não, vamos aqui, vem aqui querida, vem aqui, nós vamos resolver essa situação. É isso que eles querem dizer, quando ele está dizendo, dê a outra face, né? Volta também a outra face. No versículo 40, se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Ai, ai, ai. Será? Marcos? Será? O cara quer te processar, quer te levar a túnica, você, não, pode levar também, quer levar as calças, leva a camisa também. Fácil ou não? Padrão de Deus, padrão de Deus, Jesus está dizendo, não é o pastor aqui não. Então se alguém quiser processar, tira-te a túnica e deixa que leve também a capa. No versículo 41, assim se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Sabe o que acontecia nessa época? Poucas estradas, né? Ali na época de Jesus, estradas perigosas. Aí vinha alguém, né? Segundo os romanos, ia passar por uma estrada perigosa. Essa pessoa chamava alguém da região, né? E dizia assim, ó, venha comigo, vamos andar 1 milha, 1.600 metros, vamos andar juntos, 1 milha. Aí o cara, imagina, tinha estrada perigosa, né? Está sujeito a assalto, sujeito até a ser morto. E o cara te chama para você ir junto, você vai ou não? Ah, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que botar lenha no fogo lá, eu tenho que pegar meu filho no colégio, qualquer coisa parecida.
É o que Jesus está dizendo. Então você vai não só aos 1.600 metros, mas você vai 3.000 quilômetros com eles. 3.000 quilômetros não, 3.000 metros, né? 3 quilômetros com ele. Padrão de Deus. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, 42, dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe empreste algo, né? A tendência nossa, está vindo alguém lá, vai pedir alguma coisa, do outro lado. Padrão de Deus esse? Não, né? Amém, amados? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outro, vamos lá, vamos terminar isso, né? O que nasceu de novo tem um coração puro, conscientes de que quem nasceu de novo tem um coração puro. Pureza de coração se manifesta em, diga comigo, pensamentos puros. Em uma nova vida devemos evitar pensamentos impuros, pessimistas, de uma vida de preocupações e angústias. Agora temos um pastor. Amém? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Quais são pensamentos? Pensamentos puros, pensamentos do alto. Isso é um coração puro. Aí nós conseguimos guardar o coração. Outro detalhe de um coração puro, né? Pureza de coração, palavras puras, elas devem ser agradáveis, devemos ter a todo custo evitar palavras torpes, imorais e inúteis. Até o pastor João falou de manhã, quantas vezes a gente ouve pessoas que se dizem cristãos falando palavrão. Como é que pode falar palavrão e se dizer cristão? O cara que fala palavrão é uma bela obra para manifestar aos descrentes, né? A pessoa ouve o cara falando coisas impuras e imorais, é uma ótima obra, a pessoa que é descrente vai ser atraído por isso. Isso é ser luz, isso é ser trevas e não luz, né? Não somente pensamentos, mas palavras puras, amados. Nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Cristo. O salmista diz algo muito lindo, Salmo 45:1, ele diz assim: com o meu coração transbordando de boas palavras, recito meus versos em honra ao Rei. O meu coração transbordando de boas palavras. Amém? Diga para o teu irmão aí, você só fala boas palavras? Essas boas palavras podem ser colocadas como honra ao Rei? Pureza de coração, pensamentos puros, palavras puras. Terceiro e último, desejos puros, desejos de felicidade para com o próximo. Você deseja a felicidade do próximo? Santidade para com nós mesmos. Santidade é separação, santidade é separar do que é impuro, né? É nos separar. Santidade para nós, felicidade para o outro, desejos puros, amém? Louvor contínuo para o Senhor. Sai a cobiça e a avareza e entra o sentimento de simplicidade e de fé. Os limpos de coração são verdadeiros adoradores e sua adoração é sempre pura. Amém? Vamos lá, outro quesito. Ele diz assim, que hoje, conscientes que hoje temos paz com Deus e devemos proclamar essa paz aos homens por meio de Cristo. Então a verdadeira paz é inseparavelmente ligada a Deus. Diga assim, a verdadeira paz é inseparavelmente ligada a Deus. A paz está no nome, na natureza, no propósito, na presença e nas obras do Senhor. Amém? Ser pacificador é agir como Cristo age. Ele promoveu a paz entre nós e o Pai.
Então, quando eu sou um pacificador, eu vou promover a paz entre a pessoa e Deus, o homem e Deus. Isso é ser pacificador. Jesus fez isso. Em Efésios 2,16 fala isso. Então, agiu dessa forma, eu vou agir da mesma forma. Ser pacificador é proclamar o evangelho da paz ao coração em turbulência espiritual. Pessoas que estão longe de Cristo, você proclama essa paz através do evangelho. É pregar sobre o amor de Jesus, o Cristo da paz, que deseja e que pode promover a harmonia no coração, no lar e na sociedade. É produzir fruto de paz, é ser agente do reino de Deus na terra. Romanos 14 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você tem promovido a paz? Se você é um pacificador, você é um bem-aventurado. Amém? Aqueles que querem andar e confiam na justiça de Deus serão perseguidos, conforme as bem-aventuranças. Os que andam na sua própria justiça vão perseguir os que procuram andar na justiça de Deus. Observa isso. Aquele que quer andar na sua justiça, ele vai perseguir aquele que anda na justiça de Deus. Com certeza vai ser perseguido. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Queridos, eu quero chamar a atenção para isso. Sofrem perseguição por causa da justiça, não própria, mas a justiça de Deus. Tá? Nós podemos sofrer perseguições, às vezes buscando a própria justiça, mas o que Jesus está dizendo aqui é que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E esses que vão implantando a justiça de Deus, diz, porque deles é o reino dos céus. Conscientes também que quando defendemos a causa de Cristo, seremos insultados, perseguidos, contarão mentiras contra nós. Nada de novo debaixo dos céus. Às vezes as pessoas, até questionam isso, estou pregando o evangelho, estou pregando o amor de Deus, estou levando algo tão bom, e as pessoas me perseguem, as pessoas falam mal, as pessoas me injuriam. Queridos, nada de novo. Se você está pregando o evangelho, se você está defendendo a causa de Cristo, pode ter certeza que você vai ser perseguido, insultado, e vão contar mentiras contra nós, contra você. Pode ter certeza disso. Mas se for por causa disso, seja bem-aventurado. Seja muito feliz em relação a isso. Mateus 5, para concluir, amados. Mateus 5,12 diz: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Querido, por mais difícil que seja viver as bem-aventuranças, por mais difícil que seja, Jesus dá um final aqui dizendo: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Não interessa o que você passou, o que eu tenho passado, o que nós vamos passar. Se nós conseguimos viver esse padrão, segundo o que foi dito aqui, segundo o que a palavra de Deus fala, que você possa estar meditando nessa semana sobre essas bem-aventuranças, mas se você conseguir viver isso, se nós conseguimos viver essas verdades, o padrão de Deus, com certeza nós vamos nos exultar, nós vamos nos alegrar, não só aqui, mas nos céus. Amém? A nossa vida é muito curta, cuide dela. Esse é o padrão de vida de um cristão, e esse é o resultado interior de quem é bem-aventurado, ou seja, muito feliz. O Pai é glorificado quando as vossas obras forem vistas pelos homens.
essa luz que representa as obras. A luz vai resplandecer diante dos homens, quando as obras de Cristo forem manifestas através da minha e da tua vida. Isso é ser luz. Isso é resplandecer. Isso é glorificar o Pai. Amém? Jesus finaliza no versículo 16, dizendo, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu creio que não há outra maneira de nós conseguirmos viver essas verdades, senão cheios do Espírito Santo, cheios da unção, da graça e do poder de Deus na nossa vida. Não tem como. Por mais que a gente tente se esforçar, nós não vamos conseguir viver essas verdades no nosso dia a dia. E é importante, amados, que nós venhamos a ser testemunhas verdadeiras através da nossa vida, de tudo que foi falado aqui. Mas eu creio, nessa noite, eu estava ali ouvindo o louvor e dizia: Senhor, mas como eu vou finalizar essa palavra? O Espírito Santo me falou ao meu coração, disse assim: sou eu que faço essa obra no coração do homem. Sou eu que derramo poder para poder verdadeiramente viver essas verdades da palavra.